Olá, boa tarde a todos, tudo bom? Vamos falar sobre uma pauta importantíssima hoje, que é o papel da brincadeira na criação dos nossos filhos. E para isso nós chamamos o professor Rei Moura. Ele vai estar trocando uma ideia com a gente sobre essa pauta tão importante, a brincadeira. Brincadeira é brincadeira ou é coisa séria? Como é que a gente leva essa questão? Essa é uma pauta muito interessante porque eu já li lá na escola dizerem que brincadeira é coisa séria e eu fiquei pensando, poxa, como assim? Por que a brincadeira é tão importante? E por que a gente valoriza tão pouco isso, né? E eu falo por mim, às vezes eu também me distraio e me dedico às atividades do dia a dia e acabo não brincando com meu filho, né? E a brincadeira ela tem um papel muito importante para a criança e para isso a gente vai falar com um pai que brinca, né? Que é o nosso irmão Rei Moura. Ele vai estar conversando com a gente sobre essa pauta tão importante que é a pauta da brincadeira. E aí vocês são convidados também para falar disso com a gente. Vocês brincam com os filhos? Vocês tiram esse tempo? A brincadeira é presente na relação de vocês? Como é que se dá isso? Então, estou convidando o nosso irmão, já chegou, já está aqui com a gente. Vamos trocar uma ideia sobre essa pauta importantíssima dos filhos. Então, nosso irmão já está chegando. Está me ouvindo? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá tudo escuro, vamos ver se aparece. Agora sim, chegou. E aí, meu irmão? Tudo Tudo bom? bem, tudo bem, tudo bem. Poxa, obrigado por aceitar o convite do coletivo Pais Pretos Presentes. É muito importante para a gente ter sua presença, porque paternidade presente é uma pauta que é permanente aqui no nosso coletivo e é muito importante essa troca, porque a gente pode conhecer a maneira como outros pais lidam com essa questão da brincadeira e com outras questões diversas que a gente vai ter a oportunidade de conversar. Então, primeiramente, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e desse canal incrível que você tem no YouTube, que eu não conhecia e passei a admirar muito esse trabalho. Então, Humberto, primeiro eu quero saudar os nossos mais antigos, né? Porque nós somos quem somos, porque somos um, estamos nessa união, nesse Sim. coletivo que é muito mais antigo, né? Ancestral. Então, eu quero saudar os nossos mais antigos e pedir licença para que a gente possa iniciar essa conversa e esse diálogo. Bom, quem sou eu? É uma pergunta é quase transcendental essa pergunta, né? Quem somos nós? E eu sou uma pessoa que eu estou me aproximando cada vez mais da filosofia Ubuntu e, e eu acredito que a gente é porque você é, né? Então nós somos porque existe essa coletividade. Nesse sentido, eu desenvolvo algumas funções, algumas tarefas nesse nosso planeta, né? E eu sou filho, eu sou negro, eu sou pai, eu sou amigo, eu sou educador, professor, dentro da minha profissão, professor de educação física e atuo na rede municipal de ensino. Sou de Pernambuco, moro em Olinda, mas trabalho em João Pessoa como Caramba, mas João Pessoa e Olinda são cidades muito próximas, né? Na verdade, João Pessoa e Recife são as duas capitais mais próximas do Brasil. Então, a gente consegue fazer esse trajeto em uma hora, às vezes menos. E, e nesse processo, eu, vamos dizer assim, eu estou no processo de aprendizagem de ser pai há 11 anos, mais ou menos, porque eu, eu, eu aprendi ou estou aprendendo a ser filho quando nasci, e aí nesse processo a gente vai aprendendo. E cada nova fase, né, é uma forma diferente de ser.
Então, hoje eu sou um homem de 42 anos de idade e o meu pai, o meu mais antigo e o meu avô, o meu mais antigo, eles já não estão mais vivos no plano material, mas me ensinaram, não é, dentro dos seus acertos e dos seus erros, a ser pai, né? E hoje eu tento também, entre os meus acertos e erros, dar continuidade a esse processo de paternidade e fazendo outras discussões e tentando atualizar com o nosso tempo, né? Então, é uma tarefa diária, a cada novo dia é uma nova aprendizagem de paternidade, né? Eu, eu tenho uma filha de 10 anos de idade, vai fazer 11, e ela que me estreou na, na paternidade, né? E quando eu e a mãe dela, a Gisele, né? E a gente decidiu ter a nossa experiência de paternidade, de maternidade, ela foi bem planejada, assim, né? Já o Pedro, que é o meu filho de 6 anos de idade, vai fazer 7 em setembro, ele não foi um plano, né? Pedro, eu e a mãe de Flora, eu e a Gisele, a gente já estava conversando se teríamos ou não um segundo filho, uma segunda filha, né? E me lembro que na época em que Gisele me perguntou isso, nós éramos casados ainda, né? Nós estamos separados há 4 anos. E eu lembro que quando Gisele perguntou, a gente vai ter mais um filho? Nós já estávamos em um caminho de separação, né? Então, nós éramos um casal que vivia em bastante harmonia dentro de casa, mas a gente já não tinha mais aquela vontade de sermos um casal, né? Mas vivíamos em harmonia, éramos e somos ainda amigos, vivemos em uma relação de harmonia. E que é muito importante, inclusive, para a saúde dos nossos filhos, né? E para a nossa saúde também. E quando Gisele me perguntou, a gente vai ter mais um filho, mais uma filha? Na época eu disse não, né? Não vamos, porque a gente também estava passando por mudanças estruturais financeiras e tudo mais. Eu disse, olha, a qualidade de vida que a gente pode dar para a Flora é uma. E se a gente tiver mais um, a gente vai ter que dividir um pouco. E aí já complica. Mas isso já era uma anunciação de que Pedro estava para vir. E Pedro veio. E a gente está dando continuidade, está dando conta, dentro das nossas possibilidades. Uma, Muito bom. uma notícia recente é que nesse período de 4 anos aí, sem um relacionamento fixo, eu me aproximei de uma pessoa e agora, há poucos meses, eu recebi a informação dela que possivelmente eu possa ser o pai de Aurora, que é uma menina linda. A gente, evidentemente, nós vamos fazer o DNA para ter as confirmações, mas é uma criança linda e, independente de qualquer resposta desse exame, eu meio que tento participar um pouco do dia a dia de Aurora, né? Assim, a mãe, ela sempre está me mandando fotos e coisas desse tipo, e eu vou acompanhando também pela rede social dela, né? E aí já estou, infelizmente a gente está nessa situação de pandemia, está meio complicado de fazer o exame agora, mas eu já torço para que seja. Poxa, muito bom. É isso, Incrível. é isso. Eu acho que meio que hoje eu sou essa pessoa aí. Eu estou nesse campo por enquanto. Perfeito. O nosso irmão Welder mandou uma pergunta interessante aqui. Ele perguntou: a ideia, né, da brincadeira com os filhos, ela é sempre a gente tem que ir ali brincar junto ou deve se ensinar a criança a brincar sozinha? Existe uma importância na criança brincar sozinha também? Então vamos lá. A criança, eu me lembro muito tem um filme que é aquele.
aquele filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Não é? Esqueci o nome agora, rapaz. Me ajuda aí, Botanza. Poxa, esqueci o nome. Mas enfim, ele trata. Quem souber aí, escreve, por favor. Eu não estou saudando os amigos que estão entrando, porque eu estou sem os óculos e eu não consigo enxergar essas letrinhas nessa distância. Mas todos, por favor, e todas, sejam bem-vindos a nosso diálogo. Opa! Não, pensei que era a resposta. Mas daqui a pouco eu lembro o nome do filme. E o pai, ele tenta aliviar a tensão do campo de concentração, né, criando com o filho uma experiência de um jogo. E aí ele vai tentando divertir a criança e distrair, né, os horrores daquela condição, criando a experiência de um jogo. E então, qual que é a importância do brincar? Primeiro, a criança, ela vai brincar. Tá? Ela vai brincar com a nossa participação ou não. O universo lúdico, ele é característico de todas as espécies. Né? Eu estou agora com minha cadela deu cria há 3, 4 dias, né? Ela está com 3 filhotes, e aí eu observo os meus animais, né? Os cães que eu tenho, os pássaros, enfim. Eles brincam, eles estão ali, eles vão interagir, porque a brincadeira é uma ferramenta extremamente importante de desenvolvimento motor, desenvolvimento social, desenvolvimento afetivo. A participação de nós pais nas brincadeiras é uma oportunidade que nós temos de interagir. Então, quando nós não brincamos com os nossos filhos, nós estamos perdendo a oportunidade de estar com eles num ambiente que é muito, 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 muito comum a eles. É a nossa oportunidade de entrarmos no mundo da imaginação, no mundo da diversão, não é? Então nós estamos aí, somos inundados por uma série de responsabilidades e, no caso, nós temos que tomar muito cuidado para não continuar reproduzindo a ideia de que o trabalho, a economia, que é importante, mas que não pode ser mais importante do que a oportunidade de estarmos com os nossos filhos e de se divertir com eles. Tá? Precisa ser todo dia? Acho que essa é a pergunta. Cara, precisa ser todo momento que você tiver. Tem que ser um prazer. Não pode ser uma obrigação. Tem que ser um momento de prazer. Hoje, eu nessa pandemia, né, já que a gente está nessa situação de isolamento social, eu passei pela experiência de ficar 30 dias sem contato com os meus filhos, contato físico com os meus filhos. Né? Esses 30 dias, ele foi proveniente de um diálogo com a mãe deles, né? Porque a gente não sabia como é que as coisas iam se comportar. Ela entrou em processo de isolamento social um pouco antes de mim. Né? Então, aqui em Recife, o isolamento social foi decretado antes do que em João Pessoa. E aí a gente fez, vamos ver como é que as coisas vão se comportar. Né? E aí a gente aguardou esse tempo. Porém, estar longe deles fisicamente não poderia ser um impeditivo para estar presente na vida deles. Né? Então, como eu sou professor de educação física, eu estudo o universo da ludicidade e da recreação e das brincadeiras. Então, o desafio era como criar formas de brincar com os meus filhos através do dispositivo aí do celular, né? Das chamadas de vídeo, etc. E tal. E inicialmente a gente foi brincando com careta, piada, com brincadeira, com coisa, não estou entendendo. Né? Esses jogos que a gente vai criando. Eu tenho 2 filhos em faixa etária diferentes, né? São 10 e 6 anos, então eles estão em estágios de compreensão e de entendimento diferente. Mas a gente foi criando esse caminho, a gente foi encontrando esse caminho, e eles me ajudaram a construir esse canal, né, que é o canal do Tio Rei, Aí que Brinca e tal. É tudo muito novo. Eu não tenho o hábito, né, de estar postando, de estar fazendo essas coisas. É uma coisa que a gente está aprendendo. Eu não tenho o hábito de estar
fazendo live e conversando dessa maneira, apesar de ter muita intimidade com as redes sociais, mas nunca nesse sentido de estar interagindo assim. Eu posto lá e fica, eu posto lá e fica, né? E vou interagindo pela escrita, eu tenho mais facilidade pela escrita e pela oratória também, por conta de ser professor, mas estar me vendo ao falar é uma coisa nova para mim. E aí a gente fica, pô, como é que eu estou aqui? Estou aparecendo direito, está enquadrado, não está? Aí a gente acaba se preocupando com outras coisas e isso atrapalha um pouco. Agora eu já estou mais familiarizado. Então, nesses 30 dias, a gente desenvolveu uma forma de brincar. E aí eu fui tentando levar brincadeiras. E aí eu disse, olha, hoje vocês precisam separar tal material, que a gente vai fazer um jogo. E aí eu comecei a perceber que eu estava brincando mais com eles. Por conta da distância, né? Por conta da gente estar isolado, eu estava brincando mais com eles do que quando eles realmente estão comigo. Porque quando eles estão comigo, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente vai jogar videogame, a gente vai quando podia, né? Ia para a praça, ia para a praia. E aí tem um momento deles brincarem também, e eu observo como é que são essas brincadeiras. Uma coisa interessante, tu tem que me dar um time aí, porque eu falo sem parar. Uma coisa interessante que aconteceu quando o Pedro tinha por volta dos 2 anos de idade, mais ou menos, ele não teve muitos brinquedos dele, né? Quer dizer, os brinquedos eram os brinquedos de Flora. E Flora era mais velha, então a gente também não achava que ele tinha que ter brinquedos dele. Os brinquedos eram da irmã e passou para ele. Então ele tinha bonecas, ele tinha carrinho de bebê, ele tinha mamadeira, ele tinha pratinho, que foram os brinquedos que Flora ganhou nos aniversários, porque eu e a mãe deles, a gente não costumava comprar brinquedos. Então tinha que fazer a festa de aniversário, aqueles brinquedos chegavam e eram os brinquedos que ficavam ali. Eles brincavam com panela, com garrafa PET, caixa de fósforo. Pedro ainda hoje brinca. Assim. Eles estavam comigo até ontem e eu chego na sala, tá um monte de fósforo espalhado no chão, assim, a caixa aberta, e ele pega a colher e não sei o que, e começa a brincar ali. E quando eu pergunto, tu estás fazendo o quê? Ele, nada. 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 Eu, não, mas eu quero brincar também. Ele, então você pega esse homem aqui, aí é uma faca, não sei o quê, e eu vou brincando com ele. Mas Pedro, quando tinha 2 anos, ele estava brincando com um carrinho de bebê e tinha uma boneca no carro. E eu me lembro que alguém fez uma pergunta que foi o seguinte, foi uma pergunta de admiração e, ao mesmo tempo, um ar meio que sei lá, meio que uma reprovação. Mas que foi assim, Pedro, você brinca com boneca? E aí Pedro olhou para ele e falou assim, claro, ela é minha filha. Nesse momento, eu fiz, cara, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. É isso. Perfeito. Isso é muito legal. E a ideia da paternidade para você, né? Como é que foi isso, né? Descobrir, né, que você seria pai, mudou muita coisa na sua vida ou você já estava mais ou menos preparado, já tinha antecipado como seria? Como é que se deu essa notícia para você? São 2 paternidades, possivelmente 3, né? E cada uma bem diferente uma da outra, mas que faz parte desse Ubuntu, né? dessa unidade. É a parte que é igual ao todo, o todo que é igual à parte. Então, apesar de Flora ter tido um planejamento, né? A gente decidiu, olha, já estávamos casados há 5 anos, a gente já vinha de um relacionamento, de um namoro de 5 anos também. Então, quando eu falo em paternidade, eu preciso falar da minha experiência, que foi a união, né, com a minha outra parte, que na época era Gisele. Então quando a gente fez essa decisão, eu comecei a me preparar para ser pai. Então, quando vem a notícia da gravidez, aí a gente vai vivenciar aquilo. Então, eu tive uma experiência de paternidade que foi uma surpresa atrás da outra, né? É a barriga que mexe, é você ir trabalhar e ficar pensando como é que a sua companheira tá,
e né, o que ela está sentindo, uma certa inveja de não poder sentir, né, a vida crescendo dentro de você, confesso, uma inveja grande disso. E também, apesar da gente ter esse planejamento, a minha companheira na época, ela, quando se viu grávida, ela, ela passou por um processo de muita incerteza e que é normal, porque nós tínhamos isso. Mas ela tinha muito medo, né? Se ia ser uma boa mãe, como é que ia ser a gestação mesmo, tudo isso, né? Então também exercer essa masculinidade de estar presente e de apoiar essa experiência que era nova para nós dois, mas que eu me sentia ali na função de dizer, olha, tudo vai dar certo, mas sem saber, né? Sem saber, mas tudo vai dar certo. Mas é ela que está passando por todo esse processo de transformação. Eu só me senti pai quando Pedro nasceu, e Flora nasceu. Então, quando eles nasceram, eu disse, caramba, eu agora sou pai. Né? E enquanto Gisele já era mãe desde do desenvolvimento das crianças, né? Ela já era mãe, ela já tinha cuidado, ela cantava. E aí eu tentava, né, cantar junto, botar a mão e falar, né? Olha, papai está aqui, numa tentativa ali de dizer, meu irmão, você não está aqui dentro, mas eu estou aqui, né? E tudo. Mas quando ele nasceu, eu disse, cara, e agora é para valer, né? Agora é para valer. Então mudou, cara, mudou muita coisa. Mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de lidar com o mundo, mudam as responsabilidades, reforça para mim o comprometimento de ser mais assertivo em minhas escolhas, em minha forma de falar, em minha forma de tratar, né? Entender que eles, como mais novos, vão cometer um monte de equívocos que eu já cometi, vão cometer os deles também. E aí eu tento ser mais compreensivo. Ontem aconteceu uma situação com... eu direciono, às vezes, a fala para Pedro, porque a experiência dele mais recente. Mas aconteceu uma situação com Flora e com Pedro, né? Flora, ela estava brincando... Eu me mudei para uma casa para poder eles terem uma experiência melhor de vida, porque eles moram num apartamento, e eu morava também num apartamento, e era mais fácil para mim me mudar para uma casa. Então a gente se mudou para uma casa, a casa tem terreno, tem árvore, para a gente poder experimentar isso. E Flora, de repente, quando eu estava fazendo o almoço, e quando eu volto assim para dar uma olhada para a sala, né, para ver o que é que eles estão fazendo, Flora estava entrando com um galho de árvore pela janela, e as folhas caindo assim na sala, e eu tinha acabado de varrer a casa, ela tinha acabado de limpar tudo. E aí eu olhei assim e disse, filha, o que é isso que você está fazendo? Ela, nada, eu só queria brincar, eu estava brincando com o Pedro. E aí eu fiz, caramba, e agora, né? Porque vem a pressão do acabei de limpar e vem a necessidade de brincar, né? E aí eu falei, olha, é muito importante que esse galho entre pela janela, porque depois você vai ter que limpar isso aqui, porque eu já fiz a minha parte. Você vai ter que limpar. Você está disposta a limpar depois que você brincar? Aí ela falou, ela olhou assim pela janela, já tem um monte de folha, ela olhou para o galho, aí fez, não, acho que eu vou brincar aqui fora. E aí levou o galho de árvore lá para fora. E aconteceu uma outra situação com o Pedro, que ele fez xixi na cama, e quando ele acordou, eu já estava acordado, apesar de estar deitado. E aí ele se levantou e correu para o banheiro. E aí eu achei estranho aquilo. E eu falei, filho, o que aconteceu? E aí ele voltou e ficou calado, assim, olhando, postado na parede, e falou, Aí ficou assim, sem poder falar. Aí eu falei, o que aconteceu, né? Fala pra mim o que aconteceu. Aí ele, eu acho que eu fiz xixi na cama. Aí eu fiz, tá, e por que você tá com tanta dificuldade de falar pra mim? E aí ele falou, não sei. Eu falei, você tá com medo de dizer pra mim? E ele falou, pouco. Aí eu falei, mas você tá com medo de quê, né? Por que você tá com medo? Você acha que você pensa, né, que eu posso fazer porque você fez xixi na cama? Você não tem culpa de ter feito isso, né?
Isso foi fisiológico, você bebeu muita água e uma hora você vai. Você não faz isso sempre, isso foi um acidente, aconteceu. Mas por que você acha que eu ia ficar bravo? Aí ele falou, porque eu acho que eu não era para fazer mais xixi na cama. Aí eu disse, olha, você já não faz mais xixi na cama como fazia quando era bebê. Mas você sabia que até papai às vezes faz xixi na cama? Não é mais como antes, mas uma vez ou outra eu já fiz, filho. E aí, né? É normal, acontece. Aí ele ficou olhando para mim e fez, você também? Eu falei, eu também. E quando eu tinha sua idade eu também fazia, e quando eu era menor eu também fazia, sua irmã também fez, né? E aí ele deu um sorriso assim, eu falei, bom, vamos trocar esse short. Né? E aí a vida segue. Isso também é importante, sabe? A forma como a gente vai passar para ele, para que ele fique tranquilo, tudo bem, vai resolver. Agora vamos tirar o lençol, vamos botar, vamos fazer o que tem que ser feito, mas é isso. Muito bom, muito bom. É excelente essa reflexão, porque esbarra na ideia da masculinidade também, porque a nossa sociedade, ela coloca que essa parte da conversa, do afeto, do aconchego, isso é mais para a mãe, e o papel do pai é botar comida na mesa, pagar as contas, ser o provedor, e tá tudo certo. Como é que é para você essa questão do afeto? Você recebeu isso do seu pai? Você teve um pai presente? Porque dizem que a gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. É isso mesmo? Eu vou começar a responder de trás para frente. Eu acho que é mais fácil a gente compartilhar aquilo que a gente recebe, porque nós vivenciamos a experiência, tá? Mas não receber também nos ensina. E como somos indivíduos, como somos o resultado de nossas experiências, o não ter também é uma forma de aprender a ter, né? Então, quando eu passo por experiências de dificuldade, eu também aprendo, pelo menos, o que não devo reproduzir. Então, reproduzir acaba sendo uma escolha. Mas é lógico que se eu não tenho a experiência do afeto, fica muito mais difícil de ter. E às vezes, principalmente nós homens, nos assustamos quando estamos diante do afeto, principalmente afeto entre homens, né? Eu tive um pai presente? Sim. Meu pai foi muito presente. Eu tive avô presente, tanto paterno quanto materno. E eu escutava dos meus tios e da minha mãe dizer que queriam ter um pai como eu tenho um avô. Então, a forma como meu avô exerceu a paternidade foi diferente quando ele teve a oportunidade de exercer uma paternidade de avô. Ele, talvez, em nós netos, ele começou a corrigir excessos que para ele era a forma como educar. E como talvez o educar passou a ser tarefa dos filhos dele, né, do filho e filha dele, ele ficava mais relaxado para poder amar. Porém, quando eu completei 14, 16 anos de idade, eu me lembro que o meu pai chegou para mim e disse assim, olha, a partir de hoje, a gente não se abraça nem se beija. E aí eu, caramba, a partir de hoje você é um homem, né? Eu falei até sobre isso outro dia com um amigo em live, né, falando sobre masculinidade, Sim. e aí ele revelou para mim, o pai dele e o meu pai eram amigos de jogar futebol nos finais de semana, faziam parte de um coletivo de homens que se encontravam para jogar bola e quando terminava o futebol, eles iam comemorar ali, né? Eles se confraternizavam e conversavam e tal. E eu via eles brincando entre eles e não sei o que, não sei o que lá, mas pai e filho não podia mais se abraçar, não podia mais se beijar. E ele disse para mim, bicho, meu pai chegou para mim quando eu tinha uns 11 anos de idade e disse isso. E eu disse, caramba! Só que quando eu estava com 22 anos de idade, né, eu tenho 42, quer dizer, há 20 anos atrás, o meu pai e a minha mãe resolveram se separar. Era uma relação que, como meu pai gostava de bebida, né, ele bebia nos finais de semana, e isso interferia muito no humor e na forma como ele tratava quando ele estava
o efeito Alpe, ele não era agressivo, mas ele era chato, sabe? Ficava chato de... eu lembro que eu era o controle remoto da casa. A televisão da gente não tinha controle remoto, era aquelas televisões de mudar assim, de canal. Então meu pai dizia assim, muda de canal ali. Aí eu me levantava, puf. Não gostei não, muda para outro canal. Puf. E quando ele estava bêbado, eu fazia muito isso, sabe? Eu dou graças a Deus a pessoa que inventou o controle remoto, porque quando inventaram o controle remoto, eu perdi essa função. Mas, então eles resolveram se separar quando nós já estávamos adultos. Eu sou o mais velho de 3 irmãs, então, quando nós já estávamos adultos, foi quando eles finalmente conseguiram se separar. Eles tinham uma necessidade de estar, apesar dos conflitos, não podiam se separar por causa da gente. E isso ficou muito claro, mesmo quando a gente dizia, às vezes a gente dizia para minha mãe, olha, você não precisa estar passando por isso, né? E conversava com meu pai e eu dizia, bicho, tu acha que é legal isso que tu tá fazendo? Porra, pelo menos para de beber e tal. Mas eles só conseguiram ter essa condição quando a gente estava adulto. E ao separar, né, o contato do meu pai com a gente diminuiu muito, porque eu já tinha os meus afazeres de trabalho, a gente já não se via com frequência, eu já morava sozinho desde os 19 anos de idade que eu moro só, então eu não tinha a frequência de visitá-lo, nem nada disso. Eu visitava ele finais de semana e esporádico, assim, né? Era, sei lá, de 15 dias, coisas desse tipo. Mas porque a gente estabeleceu essa distância. E numa das vezes que eu fui visitá-lo, ele me abraçou e me beijou. E aí eu fiquei em choque. Porque eu ia visitar meu pai, a gente brincava, fazia piada um com o outro, sorria, mas era ele na cadeira dele e eu no sofá. E quando ele me abraçou e me beijou, eu fiquei em choque, eu fiquei paralisado assim, né? E eu fiz, o que é isso, né? E aí ele fez, cara, eu sinto muito a tua falta. Eu sinto muita saudade de você. E eu queria que você pudesse vir mais vezes. Eu sei que você trabalha muito. Eu me lembro ele dizendo isso. Eu sei que você trabalha muito, ele já estava aposentado, né? Mas eu sinto a sua falta. E eu disse, porra, né? E a partir daí, a nossa relação mudou totalmente. Assim, a gente saía junto, a gente ia fazer tarefas juntos, e às vezes a gente andava na rua abraçado, e eu brincava, né? Eu dizia, eita, e aquele medo de parecer um gay, hein? E aí, com esse boyzinho aqui do teu lado, ele, e nada, aí me dava um beijo, né? E aquela coisa. E aí eu vivenciei uma outra paternidade, que bom. Porque eu acho que eu não faria esse rompimento que foi feito. Mas era o que eu tinha aprendido. Né? Sim. Era o que eu tinha aprendido. E eu não conseguia me aproximar de outra maneira dele. Era a não ser no aniversário, a não ser em momentos especiais, assim, que o abraço era permitido. Mas depois disso, não. Aí depois disso, aí virou... Mas eu acho isso. Eu acho que quem tem a experiência do afeto tem a maior possibilidade de compartilhar. Mas quem não tem, pode compartilhar também, né? Para encontrar um novo caminho e a gente poder acessar a lei do progresso, né? Que se dá dessa maneira. As novas gerações, elas precisam ir com as suas experiências, visitando os mais antigos, fazer o novo, né? Exato, muito bom. Teve uma pergunta aqui de um irmão nosso sobre a questão da brincadeira. Ele ficou com uma dúvida porque ele brinca com o filho, mas depois que eles brincam, o filho meio que continua naquele universo da brincadeira e traz algumas mentiras, né? Ele conta algumas coisas que não são verdadeiras. Ele não sabe se é uma extensão da brincadeira. Ele colocou assim: eu brinco e na brincadeira inventamos, criamos. Fora da brincadeira, meu filho continua a inventar situações e justificativas, ou seja, mentiras. Isso está relacionado? Quer dizer, a criança ela não vê muito bem a fronteira até onde vai a brincadeira? Depende da idade. Ah, sim. Depende da idade, tá? Mas se ele continua na brincadeira e eu consigo perceber que é a brincadeira... Porque a mentira... É lógico que a gente
nós temos uma influência católica muito forte. Sim, E a mentira, ela tem um peso, e é um peso hipócrita, né? Porque nós mentimos, né? E a questão é, se a mentira que está sendo trazida, ela interfere na formação do caráter da criança. Então, sim. a criança trouxe um objeto que não é dela. E aí ela cria uma mentira para justificar aquele objeto. Aí não é brincadeira. Aí os pais precisam conversar e entender que isso é possível de acontecer no processo de desenvolvimento da criança. Ela tá reconstruindo os valores, né? Principalmente, a depender da idade, tem a fase do egocentrismo. Então, ela vê aquilo e aquilo é dela. Ela não consegue fazer a relação de que é do outro e que ela pode brincar e que ela precisa devolver. E isso vai aprender também, a brincadeira também vai ensinar isso, né? O brincar com outras crianças, o brincar na escola, o brincar com o pai, o brincar com as coisas do pai e da mãe, né? E dizer, olha, isso é meu, mas eu deixo você brincar, me devolve aqui. Isso tudo vai ensinar a criança como é. Então, o universo da fantasia, ele pode se estender o dia inteiro, a criança vai estar brincando a toda hora. Aí a gente precisa estar atento se vai interferir, se está interferindo no caráter ou não. Eu me lembro que o meu pai ele brincava muito, sei lá, eu voltava mesmo voltando da faculdade às vezes, eu contava uma história que eu tinha vivenciado, uma aula, uma coisa assim. Aí meu pai dizia assim, rapaz, isso me lembra quando eu estava na guerra, em 60 e tanto, aí ele inventava uma data, e até os meus 12 anos de idade, eu achava que meu pai tinha ido para a guerra. Eu achava que ele tinha ido para a guerra, né? Porque o meu avô foi militar e vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Então eu achava que meu pai também estava. E depois foi que eu percebi que era uma brincadeira, que era uma história que ele inventava. Eu me lembrei agora de um outro filme chamado Peixe Grande, que é maravilhoso, que é a história de um homem que ele cria histórias e aí essas histórias elas são meias verdades. Só que ele fantasiava a história, né? Então, na minha opinião, precisa analisar a idade da criança, estudar mesmo sobre as fases de desenvolvimento da criança e entender quando a brincadeira é saudável, quando faz parte do universo da imaginação e a continuação do jogo, ou quando isso está interferindo na formação do caráter da criança. Né? Principalmente Excelente. se isso acontece ali entre os 7 anos, 8, 9 anos, aí a mentira já precisa ser estudada com mais atenção. Perfeito. A gente tem aqui a nossa irmã Tati Américo, que falou que é muito legal brincar com as crianças, porque a gente vira criança também. Então, é isso. A brincadeira pode ser um resgate também da nossa infância? O adulto ele brinca diferente, né? Ele brinca totalmente como uma criança, é onde entra a mentira. Nós resgatamos o nosso lado infantil, mas a gente não Sim. brinca da mesma forma, a gente brinca com supervisão, né? Então a gente não entra nos mesmos conflitos, a gente entra como mediador do conflito, mas a gente se diverte igual. A diversão, ela vai ser igual e talvez até maior, né? Porque a gente está revivendo experiências com outro olhar. E a criança ela está fazendo tudo ali estreando, né? Ela está estreando. Mas eu costumo usar um jargão quando eu termino os vídeos lá do canal, que é crianças que brincam com seus pais são mais felizes e pais que brincam com seus filhos também. Sem sombra de dúvidas, a gente vai estar partilhando experiência. É como eu acabei de dizer, né? Eu estou te emprestando, você me devolve. Mediar o conflito, né? Eu tenho dois filhos em idades diferentes, então eles brincam entre si, mas aí às vezes gera um conflito de interesses e aí eu tenho que, né? Você vai exercer a justiça, você vai exercer a sabedoria e aí eu vou e digo, olha, você está agindo assim, precisa rever isso. E você também, por ser mais velho, também precisa, né, entender que seu irmão. Mas vamos lá, vamos se entender. Se abraça, se beija, volta a brincar, né? Volta a brincar. E eu acredito que o brincar, ele traz para a gente o alívio da tensão. Né? Então a gente, poxa, se a gente está passando por experiências de tensão, quando a gente brinca, a gente relaxa. E quando a gente brinca com quem a gente ama, a brincadeira tem outro significado, ela passa a ter um propósito. Né? Perfeito, muito bom. E o nosso irmão Felipe Silva disse que torna também a criança mais segura, né? Quando ela tem
essa abertura para brincar com os pais, que a gente vê. Você falou da questão cristã, eu acho bem interessante, porque o cristianismo ele passa aquela ideia do pai, que você tem que ter temor, né? A figura do pai, ele é uma autoridade. Você não vê como um igual, uma coisa despojada, uma coisa de espontaneidade. Às vezes é aquela figura praticamente que você deve reverenciar, deve um respeito. E aí, como é que concilia isso? Você ser amigo dos filhos que brinca, mas também exercer autoridade. Dá para exercer os dois? Ou quem brinca com os filhos perde totalmente a autoridade? É, primeiro, Baltazar, eu acho que a gente precisa fazer um recorte quando a gente traz o cristianismo para o debate. A gente confunde. Cristianismo é uma invenção, né, de nós, seres humanos, para identificar quem se familiariza com os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. A esfera crística é uma dimensão de adiantamento. Então, existiam vários Cristos, né? Nós temos Inhotep no Egito, nós vamos ter na China. Então, existem várias pessoas que vão alcançando a esfera crística. O catolicismo trouxe para a gente, e algumas orientações religiosas que se baseiam mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento, um Deus na figura de um pai, aliás, na figura de um homem, né? Um Deus na figura de um homem, que é perverso, não, mas que é muito rígido e exerce a sua autoridade através da violência e da força. Jesus, ele apresenta para a gente um pai. Ele é a primeira figura que vai se comunicar e se relacionar com Deus como um pai. Hoje, a gente pode distanciar a figura do pai enquanto homem e entender essa relação com Deus como um ser ou assexuado ou que compõe as duas energias, feminina e masculina. Né? E aí a gente faz um novo olhar. Mas aí a igreja, as religiões de matriz cristã e que tem uma forte influência católica, elas apresentam o papel do pai como sendo o punidor, o que vai trazer a ordem para dentro de casa. Eu lembro que minha mãe, quando eu e minhas irmãs a gente entrava em conflito, minha mãe resolvia, normalmente nos gritos, ela chegava e dizia, para com isso, não aguento mais, não sei o quê. E dizia, quando seu pai chegar em casa, ele vai conversar com vocês. Como se ela não tivesse autoridade para conversar com a gente sobre aquilo. Hoje eu faço essa reflexão. E aí a gente ficava temendo, né? A gente ficava assim, puta merda, lascou. Meu pai vai chegar e a casa vai cair, literalmente. Né? Então tinha essa figura. Mas o meu pai, ele, eu não sei também se por sabedoria dela, né? Como ela estava vivendo a experiência com a gente, a emoção estava muito mais forte. Talvez ela não pudesse ser tão justa. E meu pai, como vinha do trabalho, chegava em casa, sentava, né, comia, e minha mãe conversava o que tinha acontecido, ele sentava na cadeira, assistia alguma coisa na televisão e depois ele chamava a gente para conversar. E meu pai nunca bateu na gente, né? Ele conversava, fazia com que a gente entendesse. Meu pai ele foi gerente de banco e também era professor de matemática da rede estadual. Então ele era muito didático na forma de lidar com a gente. Aí, se a gente precisasse ficar de castigo, a gente ficava, se não precisasse, se conciliava ali. Então, quando ela dizia, eu vou falar para o seu pai, depois de um tempo a gente já entendia, vai ser o momento do diálogo. Porque, às vezes, ela resolvia coisa no cinturão mesmo. Então, minha mãe que era o braço forte e pesado da minha casa e não o meu pai, né? Mas se dá para a gente ser amigo dos nossos filhos e exercer a nossa autoridade, a autoridade que a gente vai exercer com eles é a autoridade do mais antigo. É a autoridade de quem tem experiência e que pode mediar conflito. Se a gente media o conflito, ao invés da gente gerar mais conflito, eu acho que nós começamos a ser reconhecido como líder. Essa liderança, ela não é uma autoridade imposta pela força. Eu não posso chegar para o meu filho e dizer assim, me respeite porque eu sou seu pai. Se eu preciso dizer isso,
você não foi o pai dele e ele não foi muito bem o seu filho. Vocês tiveram ali uma convivência, mas não há. É necessário que ele enxergue, que ele olhe para mim com o olhar da admiração de quem se encanta todos os dias, e que eu olhe para o meu filho com esse mesmo encanto, né? De dizer assim, nossa, você me ensina a ser pai todos os dias, sabe? Muito bom. Eu acho que é por aí. Então, eu não vejo problema em ser amigo do meu filho e também não vejo problema nenhum em orientá-lo, porque essa orientação acontece o tempo inteiro, né? E de preferência, de forma pacífica, né? Ótimo, muito bom. A nossa irmã Gil, ela falou que nessa quarentena tá brincando muito mais com os filhos e ela acha que fortaleceu a autoridade, que eles agora ficam até mais respeitosos na experiência dela. Interessante, né? Porque quebra essa ideia de que ter intimidade acaba com respeito, né? Muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Ela não só está trazendo eles para o mundo de uma realidade, como ela também está entrando na realidade deles. E ao entrar na realidade deles, eles reconhecem ela como igual, mas como alguém que detém o conhecimento que eles precisam, né? E aí vai essa troca. Muito bom. E fala um pouquinho do teu canal, porque senão o Instagram corta a gente não cobre tudo, né? Eu acho importante falar sobre essa iniciativa, porque ela ajuda muita gente, porque tem muitos pais e mães que, como não tiveram esse hábito da brincadeira com os pais na infância, não tem também iniciativa de brincar, não sabem, não conhecem brincadeiras. Então, eu queria que você falasse sobre alguma brincadeira, para quem não tem experiência nenhuma. Eu fiz a mesma coisa com a tia Lu, que está até aqui, que é contadora de histórias. Eu pedi para ela contar uma história para a gente ver na prática como é a coisa. Então, se você puder falar alguma brincadeira que você faz, falar desse canal, que aí a gente pode ter contato com o teu fazer, né, com a tua atuação, para que a gente tente também fazer algo parecido com as nossas crianças. Muito legal. Ó, como eu falei primeiro, eu e meus filhos, a gente brincava através das videochamadas. E aí, eu não tinha ideia de fazer canal, nem nada disso. Minha linha pela educação física, apesar de eu ter a experiência com a recreação, eu trabalhei na área de hotelaria durante 5 anos. Né? E eu fui coordenador de um clube infantil dentro do hotel. Fazia a recreação Legal. com aquela galera. E como professor, né, eu lido com o lúdico e com a brincadeira com os alunos que eu tenho. Então, brincar, para mim, é o meu trabalho, é a minha vida. Eu brinco com os meus alunos, eu brinco com meus filhos, eu brinco no meu trabalho, enfim, eu brinco com os meus colegas de trabalho, por aí vai. Mas eu não tinha ideia de fazer um canal nesse sentido. E aí, numa certa manhã, uma criança manda para mim uma mensagem no Instagram, porque a tia dele, ele está um pouco acima do peso, e a tia dele falou, olha, você precisa se exercitar, tem um professor de educação física que seria ótimo para você, ele é meu amigo, e tal. E aí esse menino tem 6 anos, e aí ele 7 anos, é o Arthurzinho. Legal. Ele tem 7 anos. E aí ele falou assim: qual é o Instagram dele? Foi me seguir. E aí, na cabecinha dele, ele fala comigo como se eu já soubesse de tudo. E aí ele mandou uma mensagem para mim e diz assim: tio Rei, foi ele que batizou o canal, né? Tio Rei, eu não gosto de treinar, eu gosto de brincar. Faz brincadeira comigo. Eu prefiro brincar. E aí eu acordei, eu estava na cama ainda e eu vi isso. E aí eu fiz, meu Deus, que coisa. Como é que eu vou fazer isso, né? Aí foi quando surgiu a ideia de fazer as lives com as crianças. E a primeira live foi com o Arthurzinho, não foi nem com os meus filhos. Foi com o Arthurzinho. A partir daí, eu tentei criar uma rotina, uma dinâmica de encontros, né? Inicialmente foi 3 vezes por semana. Depois que eu trouxe os meus filhos para cá, eu tentei fazer 2 vezes por semana, porque a live foi perdendo um pouco o sentido, já que eu brincava com os meus filhos estavam aqui. E aí eu tentei brincar com eles pela live, mas eles ficam muito presos à ideia da imagem, né? E aí a brincadeira não surtia como surte quando a gente está brincando. E aí eu meio que me atrapalhei um pouco na continuidade das lives. Mas as lives, elas foram dando início à ideia de um canal. Porque eu pensei, bom, para mim não é difícil brincar, mas tem pais e mães que têm essa dificuldade. Então eu posso tentar ensinar os pais e as mães alguma coisa que possam fazer com seus filhos. E essa era a ideia das lives, era a ideia do canal. Só que as lives, ela meio que estava virando um programa de brincadeira.
brincadeira com os filhos dos outros. E não era isso que eu queria. Sabe? Embora que naquele momento a gente pudesse fazer, embora que seja legal para mim brincar, mas o que eu queria era fornecer instrumentos para que os pais possam brincar com seus filhos. Então eu dei uma pausa nas lives, sabe? E eu tô tentando eu estou fazendo coisas mais curtas de ensinar mesmo o brinquedo. Então eu chego e digo, olha, tem até aqui uma peteca de jornal. Eu disse, ó, vamos fazer uma peteca de jornal e vamos brincar. Então como é que faz a peteca? Faz assim, faz assim, faz assim. Pronto, tá pronta a peteca? Dá para fazer isso. Então dá para tu brincar com ele, jogar, ver quem consegue bater mais vezes, bater um para o outro, né? Bota uma linha na sala e faz um vôlei peteca, enfim, vai brincar e tchau. Acabou minha tarefa, porque eu vou brincar com os meus filhos. Né? E aí, eu percebi que para a linguagem do Instagram, para a expectativa das pessoas, diminuiu muito o número de pessoas que participavam e que seguiam. Mas eu estou muito mais perto do que é o meu propósito, que é ajudar as pessoas a brincarem com seus filhos e não brincar com os filhos dela. E isso era o que eu fazia quando eu estava no hotel. Na hotelaria eu brincava com o filho dos hóspedes, né? E alguns pais brincavam com a gente, mas não eram todos. Muitos pais chegavam e diziam assim, olha, às vezes até isso me doía, cara, quando um pai chegava, mesmo em tom de brincadeira, dizia assim, posso pegar só quando eu for embora? E o filho, Caramba! E o filho ficava assim, e eu entendia que ele estava brincando, mas o filho não. Né? O filho olha para o pai e diz assim, velho, que filho... Né? O cara está querendo se livrar de mim. Beleza. Né? Mas tinha pais que não, tinha pais que ficava assim, a gente pode participar? Claro que pode. Né? E na nossa programação a gente tinha culinária, artes, jogos coletivos. Né? Isso tudo, essa programação toda a gente pode fazer dentro de casa. Então a mãe, ela não tenha dúvida que preparar um bolo junto com os filhos é uma experiência extraordinária. A mãe e o pai, né? Eu cozinho também. Então, ambos, né, ao preparar o alimento com os filhos, vai ser uma experiência de brincar e de se divertir. E o canal ele vem nesse sentido, né? O canal do Tio Rei, de brinquedos e brincadeiras, é essa tentativa de levar oportunidades para isso. E uma brincadeira, eu não sei se vai dar tempo, mas uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é facinho de fazer, é a brincadeira dos contrários. É uma musiquinha, né? Que é assim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, quando eu digo sim, você tem que dizer não. Quando eu digo não, quando eu digo não, quando eu digo não, você tem que dizer sim. E aí eu começo, sim, sim, sim. E aí eles, não, não, não. E aí a gente vai fazendo a confusão. Ou a catira, né, que é uma coisa típica aqui do Nordeste, né, que é acompanhar. Né? Então eu bato palma, eles batem. Aí eles batem, e aí a gente vai brincando disso. Aí a gente vai trabalhando a questão sensorial, a questão tátil, né? E a pegadinha mesmo, ele tem que errar. Né? Eles tentam acertar e erra. E quando erra é que fica divertido. Porque quando ele erra, a gente dá risada. Caraca, você errou! E é isso mesmo, né? E a gente começa a ensinar outros valores. E errar não é uma coisa tão desesperadora assim. E perder faz parte do jogo. E pode ser tão divertido. Então não interessa o resultado. O resultado é que a gente se divirta. Lógico que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer, principalmente quando a gente está falando de atividades competitivas. Mas, sim, antes de eu chegar nos jogos competitivos, eu preciso ensinar ao meu filho, aos meus alunos, os jogos cooperativos, sabe? Para que ele possa entrar gradativamente em cada novo mundo. E é isso. Muito bom, irmão, muito bom. Eu estou assim impressionado com a riqueza dessa live, que eu não imaginava que a gente fosse cobrir tantas coisas, né? Falamos de afeto, falamos da brincadeira, falamos da proximidade, da questão de ser separado, desse contato que você consegue manter com os filhos, autoridade, enfim. E o seu canal, então, é Rei Moura? É só eu colocar no YouTube? É o canal do Tio Rei. Ah, canal do Tio Rei. Isso. Aí eu chego lá. Brinquedos e brincadeiras. Existe o canal Rei Moura, mas aí é mais voltado para a parte de atividade física, né? Que aí foi uma outra coisa também, né? Para ajudar o pessoal, que são os treinos e as atividades físicas. Mas o de brincadeiras é o canal do Tio Rei, tá engateando lá. Muito bom. E para quem quiser entrar em contato com você, para tirar dúvidas sobre brincadeiras, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Rei Moura JR, tá? Rei com I, Rei Moura JR. E o pessoal pode ir lá, no canal também eu consigo, no Instagram também consigo encaminhar para o canal do YouTube e a gente vai conversando.
Muito bom, irmão. Obrigado pela disponibilidade. Essa live foi riquíssima. Peço a tua autorização para salvar e deixar aqui no Instagram TV e no nosso canal do YouTube. Rapaz, eu botei essa camisa para isso. Ah, Vai lá, bota fé. Eu vou gostar muito de ver lá. valeu, irmão. Obrigado pela disponibilidade. Um abraço. Eu que agradeço. Até mais. Tamo junto. Valeu. Nossa, que live incrível, gente, que a gente teve com o Rei Moura. Puxa, já tá salvo aqui. Vou deixar salvando, fechando. É isso aí. Bom, essa live vai ficar salva no Instagram TV. Se você ainda não sabe, gente, aqui no Instagram tem aquela parte que você clica ali embaixo, TV. Todas as lives que a gente está fazendo estão sendo salvas lá. Então eu recomendo muito que vocês assistam, porque é rico demais. Hoje a gente tem uma sequência de lives agora. Eu não, né? Minha esposa. Minha esposa vai estar aqui às 5, às 6 e às 7 horas. Então eu recomendo muito que vocês assistam. Às 5 horas, ela vai estar falando com a Marcele Oliver, do projeto Avança Nega. Então, é uma pauta importantíssima que eu acho que todas as pessoas, independente de já serem mães ou ainda não, deveriam assistir, porque a nossa sociedade ela dá um estigma à mãe, né? A ideia de que você se tornou mãe, você se aposenta para você mesma, né? Você não pode mais sair, se divertir, se maquiar, se amar. A sociedade tem esse critério patriarcal e isso é um peso para as mulheres. Então, a Marcele Oliver vai estar falando sobre o tema auto-amor na maternidade. Olha só que coisa incrível. Então, ó, o amor próprio, como você faz para se amar, para dar conta de si enquanto você gere uma criança. Então, eu recomendo muito. 5 horas, Marcele Oliver vai estar aqui com a gente. Às 6 horas, tem uma pauta importantíssima também, que é paternidade presente e empreendedorismo. Muito bom isso aí, porque é preciso conciliar o empreendedorismo com a paternidade. E como que é possível fazer isso? Como fazer isso? Quem vai estar falando com a gente vai ser o nosso irmão Valdenir Nunes. Ele é contador, especialista em finanças e gestão estratégica. E ele é fundador da Toda Contábil. Então, ele tem uma empresa de contabilidade. E às 7 horas, a gente vai ter a Aniele Franco aqui com a gente, a irmã da Marielle Franco. Vai estar falando sobre a experiência de maternidade, os desafios da maternidade. Que, infelizmente, a TV e a mídia, de um modo geral, romantiza a ideia de maternidade como se fosse uma maravilha, tudo fosse ótimo, lindo, e apenas isso. Mas e as dificuldades? E os desafios? Onde é que ficam? Ninguém fala, né? Então, acaba acontecendo uma invisibilidade da maternidade. As mulheres se sentem muitas vezes tolhidas a falar das dificuldades, dos medos, dos anseios, enfim. Então, essa pauta é muito importante, tá? Essas lives já estão aqui, irmão. Irmão Humberto perguntou aqui. Passa aqui no nosso perfil, que já está o banner de todas elas, né? Inclusive, eu estou lendo esses banners aqui, vou até mostrar para você. O banner da irmã Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, é esse aqui. Então, vocês estão convidados, ó. Os desafios da maternidade. A Tainá Baltar, minha esposa, vai estar conversando com ela sobre essa pauta tão importante. Então, fiquem com a gente às 6, 7 e 5 horas da tarde, que essas lives prometem. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais tarde. Juntos nós somos muito mais fortes. Peço também que quem puder se inscreva no nosso canal no YouTube, Pais Pretos Presentes, que lá eu salvo todas as lives que nós gravamos aqui. Tá certo? Um abraço a todos. Juntos somos muito mais fortes. Tamo junto.